Olá, meu nome é Ronan, sou acadêmico de Educação Física do UFRJ, integrante do Grupo de Pesquisa de Ciência dos Esportes Aquáticos. Estou realizando um estudo sobre treinamento em longo prazo na natação. A escolha do tema surgiu de maneira bem natural para mim, tendo em vista que a continuidade é um dos principais fundamentos do treinamento esportivo. Através dela, poderemos ter uma vida inteira de atividade física. Nesse contexto, o treinamento em longo prazo pode ser a estratégia ideal para que o indivíduo dê continuidade em uma modalidade esportiva. Se levarmos em consideração que clubes e academias recebem jovens atletas desde as categorias iniciais, todo período de desenvolvimento humano, esses atletas estarão junto com seus treinadores. Dessa maneira, é necessário que ocorra um bom planejamento para que tenha uma boa transição entre as categorias, aumentando assim a possibilidade de que esse indivíduo, de que esses jovens atletas, tenha longevidade na prática esportiva e diminua a possibilidade de abandono. O treinamento em longo prazo tem como objetivo realizar de forma planejada e sistemática a preparação através de um adequado desenvolvimento biopsicossocial e respeitando sempre as individualidades que são provenientes da maturação. Vamos à apresentação. Seminário de Ciência dos Esportes Aquáticos 2020, edição online. Treinamento em longo prazo na natação é o tema, mas vou falar mais especificamente sobre a transição da aprendizagem para o treinamento. Ronan Raposo, meu nome, acadêmico da UFRJ. Quando se fala em treinamento em longo prazo, uma série de questões são debatidas e eu gostaria de trazer alguma delas para servir de embasamento para essa apresentação. Inicialmente, é necessário diferenciar idade cronológica de maturação. A idade cronológica leva-se em consideração apenas o tempo decorrido da data de nascimento até o momento atual em que vive o indivíduo. Por outro lado, a maturação caracteriza-se pelo nível de desenvolvimento e fatores que promovam diferença na fisiologia esquelética, muscular, cardiovascular, respiratória, endócrina, entre outros. A maturação tem relação com o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Importante ressaltar que quando se fala em idade cronológica e maturação, eles não necessariamente ocorrem de forma simultânea. A maturação varia entre os indivíduos e entre os gêneros. E como a maturação não acontece de uma forma linear, pode existir o caso em que duas crianças da mesma idade cronológica não estejam no mesmo nível de maturação dos sistemas. Nesse sentido, cresce a importância de individualizar o planejamento a fim de adequar as prescrições de treinamento ao nível de desenvolvimento da criança. Outra questão importante a ser debatida quando se fala em treinamento em longo prazo é a que envolve potencial motor e maturação. Crianças que se desenvolvem sexualmente mais cedo têm antecipado o crescimento de algumas qualidades físicas funcionais, como por exemplo a força e a potência em relação a outras crianças com menor desenvolvimento sexual. Essa vantagem física, que provavelmente se tornará em uma vantagem em performance, pode ser temporária e desaparecer no fim do desenvolvimento sexual. Entretanto, a supervalorização desses componentes biológicos do rendimento podem gerar um erro na expectativa de que a criança com maturação adiantada também tem um maior potencial motor. Nesse contexto, ambas as crianças podem ser prejudicadas no processo. A criança com maturação tardia pode desmotivar-se por não vencer competições ou por não receber a mesma atenção que o outro atleta que performa mais. Já a expectativa gerada no atleta com maturação adiantada, por performar mais, pode levá-lo a um quadro de especialização precoce. Aproveitando o gancho de especialização precoce, é sobre isso que eu gostaria de falar nesse último item. A especialização precoce ocorre principalmente quando os jovens atletas são expostos a sobrecargas de volume e intensidade não adequadas ao seu desenvolvimento. Como consequência, essa exposição de altos volumes e intensidades de treinamento e competições, associado a uma ausência de descanso e de recuperação, há um número crescente de jovens atletas experimentando overtraining, síndrome de burnout, lesões musculares e articulares, e eventualmente o abandono do esporte. Então, nesse momento, gostaria de apresentar um quadro em que tentei associar
as fases da maturação com as principais características biopsicossociais de cada fase, concluindo com um exemplo prático de um treinamento em longo prazo na natação. A primeira fase da maturação é a pré-puberdade, e nesse período ocorre uma grande quantidade de atividades sinápticas, ou seja, nessa fase a criança deve ser apresentada ao maior número possível de atividades físicas, justamente por ser um momento de maior desenvolvimento cerebral e plasticidade neural. É uma boa oportunidade da criança desenvolver habilidades motoras. O metabolismo mais propício é o metabolismo oxidativo, mas isso não quer dizer que esses jovens atletas deverão desenvolver-se aerobicamente nesse momento. Importante saber que, devido a isso, eles podem ter uma recuperação da atividade mais efetiva para uma próxima sessão. Nesse período, também é importante para o desenvolvimento de hábitos. A segunda fase é a puberdade, e a puberdade trata-se da fase de maior mudança nesses indivíduos. Ela é marcada pelo aumento das atividades das glândulas sexuais e o aparecimento das características sexuais secundárias. Como foi dito anteriormente, a maturação não ocorre de uma forma linear e pode variar em até 4 anos para indivíduos com a mesma idade cronológica. Essa diferença pode aumentar ainda mais comparando os gêneros masculino e feminino. Nesse período há um aumento na capacidade física, principalmente a força e a potência. O início da puberdade coincide com o aumento do potencial aeróbio e do fim para o meio da puberdade ocorre o aumento do potencial anaeróbio. Na puberdade, o adolescente tem a consciência percebida, ou seja, ele consegue se ver como um atleta de natação e entende que as pessoas que convivem com ele também o veem dessa maneira, ou seja, ele tem uma percepção do que ele é naquele momento. Terceira fase é a pós-puberdade, e nessa fase o indivíduo alcança a maturidade fisiológica e as taxas de aumento das capacidades físicas diminuem. No treinamento, o atleta começa a se alinhar mais com as suas especificidades. Sabendo disso, gostaria de trazer um exemplo prático. Esses são o professor Fábio Peçanha e a Maria Luísa. Eles têm uma relação não só de treinador e atleta, mas também de pai e filha. Tive a oportunidade de assistir palestras e de conversar com o professor Peçanha em algumas oportunidades. A arte da sua carreira como treinador está alinhada com a carreira de atleta da Maria Luísa. Ambos trabalham juntos desde as primeiras categorias competitivas, até os dias de hoje. Logicamente, identifiquei que ali houve um planejamento de treinamento em longo prazo, o que me fez me aproximar do professor Peçanha e solicitar sua contribuição para essa apresentação. Mas antes disso, gostaria de apresentar um breve currículo de ambos. O professor Peçanha, podem ficar ali, mas aqui mostra que ele tem uma experiência profissional grande com as categorias aqui de Mirim, que são as categorias iniciais, como coordenador, treinador de equipes petis, infantil, petis, ou seja, tem uma vasta experiência nessa fase da aprendizagem. Talvez a experiência mais importante que ele tenha vivido e que vivencia até hoje é ser treinador da atleta Maria Luísa Peçanha, desde 2012, que é a sua filha. Já a Maria Luísa, como atleta, está um breve currículo dela também, tem algumas participações em competições nacionais, absoluto, de categoria, vocês podem ficar à vontade para fazer uma leitura mais detalhada, beleza? E campeonatos internacionais também, participação em mundial de categoria, mundial júnior, sul-americanos, e talvez essa aqui que tenha sido a mais importante conquista dela, uma prata na Olimpíada da Juventude, um evento organizado pelo COI. Que se enquadram na pré-puberdade é a pré-mirim e a mirim. Então, na pré-mirim é adequado realizar uma boa adaptação ao meio líquido. Então, é necessário promover atividades que desenvolvam competência aquática às crianças, algum conteúdo de flutuação, conteúdos como flutuação, sustentação, respiração, propulsão de braços e pernas, giro, mergulho, saltos devem ser amplamente trabalhados. Lembrando que nessa fase convém a criança ser exposta a uma variedade
de atividades a fim de ganhar habilidades motoras. Uma abordagem amostral de outras modalidades aquáticas podem ser uma boa estratégia, ou seja, incluir em algumas sessões conceitos de nado sincronizado, polo aquático, saltos ornamentais pode surtir bons resultados. Outra categoria da pré-puberdade seria a categoria mirim, e aí o professor Peçanha ele sempre buscou fazer essa relação de nadar melhor e nadar mais rápido. Nesse caso aqui, nadar 90% melhor, ou seja, nadar melhor tecnicamente, ainda tem que estar buscando aperfeiçoamento técnico, e 10% de nadar mais rápido. Então tem que ter ludicidade, a criança tem que querer ir. Essas atividades e a condução das aulas precisam ter um atrativo psicológico para os alunos, para que eles tenham vontade de voltar no próximo dia, na próxima sessão. O domínio do meio aquático, então todos aqueles conteúdos de ensino, flutuação, sustentação, respiração, propulsão, devem ser mantidos e aperfeiçoados. E a inclusão da aprendizagem dos nados competitivos também, nesse momento. Então de 3 a 6 sessões, pode ter um aumento gradual nessas sessões, a consciência na disciplina, alinhado ali à formação de hábitos. Então, se a criança sabe que segunda, quarta e sexta ela tem natação, ela vai lá, prepara a mochilinha dela, coloca a sunga, o maiô, o óculos, no horário certo ela vai e parte. Consciência nessa disciplina. E volume de 2.000 a 4.000, logicamente, esse número aí, esse volume vai variar de acordo com cada situação particular. Então, nesse momento, a gente entra na fase da maturação, que é a puberdade. A primeira categoria que se enquadra dentro da puberdade é petis, que é uma relação de 70% melhor, 30% mais rápido. Esse nadar mais rápido ao passar das categorias, agora, vai ganhando mais atenção dentro da puberdade, com o desenvolvimento das capacidades físicas de força e de potência. Entretanto, no petis ainda é interessante priorizar a parte aeróbia, pois nesse período, grande volume de treinamento anaeróbio ainda não faz uma grande diferença para as distâncias de 50 a 200 metros. Por outro lado, o treinamento aeróbio pode trazer uma base necessária para a continuidade do treinamento em longo prazo, elevando o limiar anaeróbio. Além disso, pode proporcionar economia de esforço pela técnica, através de maior volume e de uma maior repetição do gesto motor, do nado. Também tem as equações, passagens equilibradas, e o atleta precisa entender que ele não vai nadar 100 metros no ritmo que ele nada 50, que ele não vai nadar 200 metros no ritmo que ele nada 100 metros, por aí vai. Sem provas específicas, nessa categoria o atleta ainda tem que explorar, experimentar diversas distâncias e nados, e de 5 a 6 sessões semanais, de 2.000 a 5.000 metros por sessão, de treinamento diário. Isso aí, obviamente, vai depender da situação particular de cada um, de cada atleta. A próxima categoria, ainda dentro da puberdade, da fase da puberdade, temos categoria infantil, que a relação aí é 50% nadar melhor, 50% nadar mais rápido. Pode observar que enquanto o tempo passa, esses atletas vão ganhando uma bagagem técnica e vai diminuindo a necessidade de um treino voltado para o aperfeiçoamento dos nados. Por outro lado, a maturação do sistema locomotor, cardiovascular estão acontecendo. Além disso, o adolescente já possui um lastro atlético, possibilita suportar maiores intensidades no treinamento. Então, a preparação física ali, ela já pode começar a ocorrer com treinamento resistido. Então, já pode ser apresentados esse tipo de treinamento para uma adaptação neural, uma adaptação de carga. Obviamente, seguindo uma progressão, as intensidades ali, apresentadas intensidades A1, A2, A3, aeróbio 1, aeróbio 2, aeróbio 3 e anaeróbio. Estratégia de prova tem a ver com as passagens equilibradas, que já vimos ali até na categoria petis, ou então numa prova de medley, por exemplo, ajustar o melhor estilo com possível sprint. Sessões semanais de 6 a 9, admitindo-se a dobra, porém a questão social de cada atleta deve ser observada. Questão escolar, disponibilidade de tempo e transporte. Se a dobra, nesse momento, for um transtorno, pode ser
melhor optar por uma única sessão diária em um treino com uma melhor qualidade. E o volume de 3.000 a 6.000, obviamente, de acordo com a realidade de cada atleta. A categoria juvenil é a última categoria que se enquadra na fase de maturação da puberdade. Ela apresenta uma relação de nadar 30% melhor e 70% mais rápido. A maturação provavelmente estará adiantada, então pode-se priorizar treinamento anaeróbio. O indivíduo pode adquirir uma vida de atleta, o atleta já pode focar mais o treinamento em suas provas específicas. Se o atleta chegou na categoria juvenil com expectativa de se tornar alto rendimento, é o caso um staff completo para esses atletas. Importante um staff completo com nutricionista, preparador físico, psicólogo, fisiologista, se for possível, obviamente. O aumento do volume semanal e do volume diário, obviamente, também vai ter relação com a prova específica de cada atleta. Um atleta de meio fundo vai ter um volume semanal e diário maior do que um atleta de velocidade. Da mesma maneira que um atleta de velocidade vai trabalhar mais o treinamento na parte anaeróbica. Já saindo da puberdade, indo para a fase da maturação pós-puberdade, temos a categoria júnior. A júnior se enquadra nessa fase da pós-puberdade. Essa categoria já foge um pouco do objetivo da apresentação, que é a transição entre aprendizagem e treinamento. Mas vamos lá. O objetivo é nadar 100% melhor e 100% mais rápido. Ali, se o atleta chegou como alto rendimento, ele deve estar atento aos detalhes da técnica e todos os fundamentos, saída, virada, chegada, buscando ao máximo de adaptações cardiovasculares e neuromusculares apropriadas para suas provas específicas. Tem a questão psicológica de querer mais que todos, ter um objetivo, ter o foco, e o aumento do volume semanal e volume diário vai ter a mesma relação que eu falei anteriormente com a prova específica de cada atleta. Bom, pessoal, não gostaria que vocês entendessem esse planejamento como a fórmula do bolo. São tantas as variáveis biopsicossociais, porém, foi fácil identificar que o professor Peçanha tentou respeitar a cada categoria as características da fase da maturação em que ela se enquadra. Lembrando que o planejamento deve ser individualizado e adequado à realidade de cada pessoa. Além disso, o alto rendimento é apenas um caminho, como a atividade física recreativa também é um caminho. O ideal é incentivar a atividade física para uma vida inteira e evitar o abandono dos nossos atletas. Vamos para as considerações finais. Os jovens devem ser expostos a experiências positivas através do esporte. A principal razão pela qual a criança inicia e se envolve em alguma modalidade esportiva é para diversão, prazer e para vivenciar novas experiências. Da mesma forma, a falta de diversão e prazer é comumente uma das principais causas de abandono da modalidade esportiva. O treinamento deve ser proporcional à competência técnica, ao histórico de treinamento e respeitar o estágio de desenvolvimento da criança. Além disso, deve gerar adaptações crônicas e sustentáveis em oposição a ganhos agudos de desempenho. Os profissionais que trabalham com jovens atletas precisam ter uma boa formação pedagógica para planejar e desenvolver adequadamente um treinamento em longo prazo, bem como devem considerar que nesse período de desenvolvimento humano ocorre uma série de transformações que influenciam direta e indiretamente o desempenho esportivo do atleta. Bom, pessoal, essa foi minha apresentação. Espero que tenham gostado. Obviamente, o assunto não se encerra aqui. Tem muito que ser discutido, tem muito que ser pesquisado ainda. Mas isso é um pouquinho do que eu venho estudando, do que eu venho discutindo no grupo de pesquisa, com os meus amigos, com os professores, ao qual agradeço pela constante participação na minha formação acadêmica. Agradeço também ao professor Peçanha e à Maria Luísa por terem trazido um pouco de um exemplo prático do treinamento em longo prazo que eles realizaram e dizer que fico à disposição para qualquer questionamento, qualquer contribuição.
Tá ok, pessoal? Muito obrigado, muita paz para vocês, cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos. Em breve tudo isso vai passar, estaremos juntos novamente. Muita paz.